Olá pessoal, uns poucos meses atrás nós fizemos um levantamento bastante parecido com esse aqui do InfoMoney e sempre é bom comparar tudo o que aconteceu com a nossa moeda em 30 anos, né? É bastante coisa. E nós temos aqui uma lista muito interessante isso aqui que o InfoMoney fez. R$ 1, o poder de compra de R$ 1 em 1994. Que R$ 1 era US$ 1, né? Lembram disso? Acho que isso aí todo mundo lembra, né? R$ 1 era US$ 1 e ficou assim por uns 5 anos, até que se passou para o câmbio flutuante em 1999. Então tá aqui a lista, pessoal, realmente coisas e a gente observa, por exemplo, o café quilo, agora a embalagem de 500 gramas, aquela, isso aí tem um nome até, né, que eles reduzem a indústria, os comerciantes, enfim, reduzem o tamanho das porções vendidas para o preço não aumentar tanto ou para segurar o preço por mais tempo. E aí reduz o volume. O caso clássico é a famosa barra de chocolate de 200 gramas, que hoje em dia deve ter 50. Mas é bom que diminua as calorias também, né? E aqui, pessoal, muito legal esse levantamento, tá? Eles pegaram os valores de 94 de encartes de jornais. Eu acredito que um desses encartes deva ter sido o mesmo que eu usei, porque eu reconheci aqui alguns preços, e valores de 24 retirados do site do Carrefour, Pão de Açúcar e Petrobras. Muito bom, né? Então eu fiz, qual é a primeira coisa que eu fiz? Eu passei isso aqui para uma planilha, calculei o poder de compra dos R$ 100. Vocês se lembram de um levantamento, aqui com a calculadora do cidadão do Banco Central, vocês se lembram que uma vez, acredito eu que era com 25 anos do Plano Real, saiu uma matéria dizendo que para ter o poder de compra de R$ 100 em 94, você precisaria de R$ 600? Já passou, pessoal. Isso aí esquece, tá? Já passou. Tá? Olha aqui, ó. Para ter o poder de compra de R$ 100 lá em julho de 94, em maio de 24, 30 anos depois, porque é onde a gente tem a última inflação, você precisaria de R$ 808,02. É, pessoal, R$ 800. É, não é fácil. Não é fácil. Então, minha gente, aqui está a nossa tabelinha, que eu fiz aqui algumas contas, alguns comparativos. Os produtos que tiveram essa redução da porção, eu deixei com 1 quilo, né? Quanto seria o quilo do café, por exemplo? Quanto seriam 12 ovos e não 10, tá? E aí, e também coloquei aqui o dólar e o poder de compra da cédula de R$ 100, que nada mais é do que a inflação verdadeira do plano real, oficial, tá? Aqui o que que é? Aqui é quantas vezes aumentou o produto em questão, né? Então, o açúcar, que custava 68 centavos o quilo, agora custa 4,39, aumentou 6 vezes e meia quase. Já o preço da dúzia de ovos aumentou 20 vezes, foi o campeão aqui. O A100 aumentou 15 vezes, ó. O sabão em barra aumentou quase 15 vezes também, tá? O dólar de R$ 1 para 5,40 e a nota de R$ 100 aumentando 8 vezes. E disso, pessoal, eu extraí a inflação anual de cada item, tá? Aliás, aqui eu não fiz a média, vamos fazer essa média. Em azul eu deixei os itens que ficaram abaixo da inflação oficial, que foi 7,21 nos 30 anos. Por que a gente usa tanto 6,2 ou 6,3 nos vídeos quando eu estou falando de Tesouro Direto? Porque a inflação média de 2002 para cá, ou 2000 para cá, quando começou a ter o VNA, o valor nominal atualizado, né? Que o valor nominal atualizado foi arbitrado em R$ 1.000 para o dia 15 de julho de 2000. Em 2002 foi retroativo, tá? Então por isso que a gente usa a inflação desse período, tá? Por quê? Porque quando o Tesouro Direto passou a existir de fato, aqui não existia, mas
Mas a gente faz as contas, a gente corrige, não tem problema. Vamos ver essa média aqui, se ficou acima ou abaixo. Vejam aqui que a média ficou em 7,45. A média ficou acima da, da média oficial, né? Então aqui nós temos itens que puxam a inflação um pouquinho para cima. Quais itens, pessoal, foram detratores? Esses são detratores. Não, promotores de inflação. Os em vermelho são promotores de inflação. Eles promovem a inflação. Que detratam a inflação, que reduzem um pouco a inflação, são os em azul. Por exemplo, uma coisa que eu já notei em outros levantamentos pessoais que eu fiz foi o item telecomunicações. Telecomunicações, em geral, tem sido abaixo da inflação, né? A gente não vai falar muito, tá? Quais os itens ficam abaixo da inflação, porque senão sabe como é que é, né? Pode dar ideia. Então, 7,45 a média desses itens selecionados aqui ao longo de 30 anos, tá? Vejam que a inflação do dólar aqui no Brasil não acompanhou a inflação do plano real, porque o dólar está repondo 5,78. Se o dólar acompanhasse a inflação na íntegra, quanto que ele deveria estar custando, pessoal? R$ 8. 8. 8. O dólar ainda está bem abaixo da inflação. Ele não está conseguindo repor a inflação nesses 30 anos de plano real. Se você pegar 2019 para cá, o dólar está oscilando entre 4,70 e 5,90, tá? Claro que o dólar deu um baita susto, tá? Ainda está dando susto nas últimas semanas, nos últimos dias, mas não é. Olha, gente, não, moeda por si só não é investimento, né? Não é, tá? Sei que eu vou ganhar um monte de hater com isso que eu tô falando, mas paciência, né? A gente tem que mostrar os dados e não é, ó, o dólar não acompanhou a inflação de fato, tá? Bom, aí eu fiz uma outra continha, pessoal. Pô, mas então, aí que vem, né, as percepções diferentes. Pô, a minha inflação é muito mais alta que isso. Sim, por exemplo, ovos, manteiga e carne aqui só tem o A100, né? Ó, gira ali na casa de quase 10% esses três itens. Então, sim, quem consome bastante esses itens, ou não precisa ir muito longe, pode ser o óleo mesmo, 7,5%, vai ter uma sensação de que a inflação é mais alta do que o divulgado pelo IBGE. Mas não é, porque a inflação é uma grande média. Então, pessoal, eu fiz aqui uma outra continha assim, ó. Eu fiz a média desses itens que ficaram acima da inflação e deu 8,35. E fazendo a fórmula do juro composto, sim, porque inflação, infelizmente, também é juro composto, eu cheguei aqui, ó, a IPCA mais 1,06. Então, os itens que subiram acima da inflação durante o plano real, em média, subiram IPCA mais 1, o que não é tão horrível assim, tá? Ou seja, dá para se planejar. Como é que a gente faria, por exemplo, estimando aí um IPCA, um tesouro IPCA? Você vai ter que colocar, tem uma fórmula bem fácil, tá, pessoal? Por exemplo, você pega o IPCA 35, né, vencimento para 11 anos aproximadamente. Você quer que ele dê conta de um gasto 1% acima da inflação sem perder o prêmio. Quantos títulos a mais você tem que ter? Ora, 1% vezes a duration do título, 11%. 11 anos vezes 1%, 11%. Então, se você se planejou para comprar 100 títulos para cobrir determinada despesa futura, vamos supor, você quer que seja 1% acima? 111 títulos. Se fosse no IPCA 45, aí a duration é 21 anos, vezes 1%, IPCA mais 1, 21% a mais de títulos. Por que precisa tantos títulos a mais? Porque tem mais tempo. E a inflação vai ser juro composto também, agindo por mais tempo.
É cruel. Aí a inflação do juro composto é uma coisa cruel, tá? Mas assim, pessoal, eu achei muito informativo esse levantamento e com as nossas continhas aqui, algumas coisas ficaram bem mais interessantes, né, da gente avaliar. A inflação do dólar 5,78 seria uma coisa que eu destaco. A gasolina, eu me lembro de ter visto esses dias uma matéria falando da os grandes vilões da inflação, dizendo que era gasolina e habitação. Aqui não tem muitos itens de habitação, mas seria muito interessante colocar energia elétrica aqui. Você vai ver que a energia elétrica é um promotor de inflação no Brasil, ou seja, ele aumenta a inflação. Assim como a gasolina aumentou bastante, ó. Entrou nessas despesas aí de IPCA mais um em média, tá? Mas o que me chamou a atenção é o ovo. Só por curiosidade, né? O que que aconteceu nesse mercado para ele ter aumentado tanto, né? Claro, a gente não tem frango, não tem frutos do mar, não tem, tá, tem arroz, feijão, tem macarrão. O macarrão ficou um pouquinho abaixo, né? O, o arroz e feijão do brasileiro, o arroz ficou mais alto, o feijão ficou na média, né? Qual foi a inflação do real, isso aqui. Então, pessoal, achei muito interessante, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.